Bom dia, mais uma manhã com Deus, priorizando a palavra de Deus. E nesta manhã do dia 13 de outubro, nós vamos meditar em Zacarias, do capítulo 3 ao capítulo 6. E que a paz do Senhor encha o teu coração nesta manhã. Ontem nós iniciamos o livro de Zacarias, com seus 2 primeiros capítulos. E hoje nós vamos para o capítulo 3 e já é a quarta visão que Zacarias teve, né? E essa visão é sobre o sumo sacerdote Josué. Deus me mostrou o sumo sacerdote Josué, o qual estava diante do anjo do Senhor. E Satanás estava à mão direita dele para se lhe opor. Mas o Senhor disse a Satanás: o Senhor te repreenda, Satanás. Sim, o Senhor que escolheu a Jerusalém te repreende. Não é este um tição tirado do fogo? Ora, Josué, trajado de vestes sujas, estava diante do anjo. Tomou este a palavra e disse ao que estava diante dele: tirai-lhe as vestes sujas. A Josué disse: eis que tenho feito que passe de ti a tua iniquidade, e te vestirei de trajes finos. E disse eu: punha-lhe um turbante limpo na cabeça, puseram, pois, sobre a cabeça um turbante limpo e o vestiram com trajes próprios. O anjo do Senhor estava ali. Então, aqui representa um renovo sobre a nação de Israel, tipificando aqui a figura de Josué, né? Protestou Josué dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos, se andares nos meus caminhos e observares os meus preceitos, também tu julgarás a minha casa e guardarás os meus átrios e te darei livre acesso entre estes que aqui se encontra. Ouve, pois, Josué, sumo sacerdote, tu, teus companheiros, que assentam diante de ti, porque são homens de presságio, e eis que farei vir ao meu servo o renovo, porque eis aqui uma pedra que pus diante de Josué, sobre esta pedra única estão 7 olhos, e eis que livrarei a sua escultura, diz o Senhor dos Exércitos, e tirarei a iniquidade desta terra num só dia. Naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, cada um de vós convidará o seu próximo para debaixo da vide, para debaixo da figueira. Então, aqui, debaixo da vide, debaixo da figueira, né? Nós estamos aqui vendo um lugar de segurança que Deus providencia, né, para os seus. Então, lembrando que o governador, né, era príncipe de Judá, nessa época aqui, era Zorobabel, né, era o líder nessa época. E aí nós vamos para o capítulo 4, que é a quinta visão, que é o de um candelabro de ouro entre 2 oliveiras. Tomou o anjo e falou comigo e me despertou. E como um homem é despertado de um sono, e me perguntou: o que vês? Respondi: olho, e eis que vejo, né, um candelabro todo de ouro, um vaso de azeite em cima das 7 lâmpadas, 7 tubos para cada uma das lâmpadas que estão em cima do candelabro. Junto a este, 2 oliveiras, uma à direita do vaso de azeite, a outra à esquerda. Então perguntei ao anjo que estava comigo: meu senhor, o que é isso? E respondeu-me o anjo que falava comigo: não sabes o que é isto? E respondi: não, meu senhor. Prosseguiu ele e me disse: esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, não por força nem por poder, em outras versões, violência, mas pelo meu espírito, assim diz o Senhor dos Exércitos. Quem és tu, ó grande monte, diante de Zorobabel? Será uma campina, porque ele colocará pedra de remate em meio às aclamações. Haja graça e graça para ela. Novamente veio a palavra do Senhor dizendo: as mãos de Zorobabel lançarei os fundamentos dessa casa, e ela mesmo a acabarão, para que saiba que o Senhor dos Exércitos é quem enviou a vós outros. Pois quem despreza o dia dos humildes começos, esse alegrar-se-á sendo o prumo da mão de Zorobabel. E aqueles olhos são os olhos do Senhor que percorrem toda a
a terra. Prossegui e lhe perguntei: que são as duas oliveiras, a direita e a esquerda do candelabro? Tornando-lhe a falar, perguntei: e quem são os dois raminhos de oliveira que estão junto aos dois tubos de ouro que verte de azeite dourado? E ele me respondeu: não sabes o que é isso? E eu disse: não, Senhor. Então ele me disse: são os dois ungidos que assistem junto ao Senhor de toda a terra. E aí, sexta visão é o capítulo 15. Então você já percebeu que em cada capítulo nós temos uma visão. Tornei a levantar os olhos e vi, dessa vez, um rolo volante. Perguntou o anjo: o que vês? E eu respondi: um rolo voante, que tem 20 côvados de comprimento e 10 de altura. Então me disse: esta é a maldição que sai da face de toda a terra, porque qualquer que furtar será expulso segundo a maldição, e qualquer que jurar falsamente será expulso também segundo a mesma maldição. Né? Em outras versões, esse jurar falsamente está como mentira, tá? Falar-se-á sair, diz o Senhor dos exércitos, e farei entrar a casa do ladrão e na casa do que jurar falsamente pelo meu nome, nela pernoitará e consumirá a sua madeira, as suas pedras. Ainda aqui no capítulo 5, nós vamos ter a sétima visão, né? Então, aqui no capítulo 5, nós temos duas visões. E a sétima visão é uma mulher, né? A mulher e o Eifa. Saiu o anjo e falava comigo e disse: levanta os olhos e vê o que é isso que sai. E eu respondi: o que é isso? E ele me respondeu: é uma Eifa que sai. Disse ainda: isso é a iniquidade de toda a terra. E eis que foi levantada uma tampa de chumbo e uma mulher estava sentada dentro da Eifa. Prosseguiu o anjo: isso é impiedade. E lançou sobre o fundo da Eifa, cujo a boca pôs um peso de chumbo. Levantei os olhos e vi que saíram duas mulheres. Havia vento em suas asas, que eram como cegonhas que levantavam a Eifa entre a terra e o céu. Então perguntei ao anjo que falava comigo: para onde elas levam a Eifa? E ele respondeu: para edificar aquela mulher uma casa na terra de Sinar, e estando esta acabada, ela será posta ali em seu próprio lugar. E por fim, capítulo 6, oitava visão, 4 carros. Dessa vez, né, outra vez, ele levantou os olhos e viu que havia 4 carros, saíram dentro de 2 montes, e esses montes eram de bronze. O primeiro carro, cavalos eram vermelhos, no segundo preto, e olha aqui, né, que nós temos muita semelhança aqui com o texto de Apocalipse capítulo 6, né, que vai falar também desses cavalos. No terceiro branco, no quarto baios, todos eram fortes. Então perguntei ao anjo que comigo falava: o que é isso, Senhor? E ele respondeu: são os 4 ventos do céu que saem de onde estava perante o Senhor por toda a terra. Dessa mesma forma está lá descrito em Apocalipse 7:1. O carro que estão os cavalos pretos sai do norte, os do branco após ele, os do baio para a terra sul. Saem assim os cavalos fortes, forcejando para andar avante para percorrer a terra. E o Senhor lhe disse: ide, percorrei a terra, e percorria a terra. E me chamou e me disse: eis que aqueles que saíram para a terra do norte fazem repousar o meu espírito na terra do norte. E mais a coroação de Josué e o renovo. A palavra do Senhor veio a mim dizendo: recebe dos que foram levados cativos, a saber, Eudai, Tobias, Gedaías, vem tu no mesmo dia e entra na casa de Josias, filho de Sofonias, para o qual vieram a Babilônia. Recebe, digo, prata, ouro, fazes coroa, põe na cabeça de Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote.
e disse-me: assim diz o Senhor dos Exércitos, eis aqui o homem cujo nome é Renovo, e ele brotará do seu lugar e edificará o templo do Senhor. Ele mesmo edificará o templo do Senhor e será revestido de glória, sentar-se-á no seu trono, dominará, será sacerdote no seu trono e reinará perfeita união entre ambos os ofícios, né? Profeta e sacerdote. As coroas serão de Helen, de Tobias, de Gedaías e Paraém, filho de Sofonias, como memorial no templo do Senhor. E aqueles que estão longe virão e ajudarão no edificar do templo, e sabereis que eu sou o Senhor dos Exércitos, que enviou a vós outros. Isso sucederá se diligentemente ouvirdes a voz do Senhor teu Deus. E assim nós finalizamos. Amanhã nós falaremos do capítulo 7 a 9. Deixará por você, Senhor, nesta manhã, coloco diante de ti a nossa vida, tudo que somos, tudo que temos, nos rendendo ao Senhor, que é o único Deus, o único Senhor, a quem adoramos nesse dia. Em nome de Jesus, amém. Deus te abençoe.